Ah, obrigado, moça. Está gravando aqui agora para a gente colocar depois no YouTube, tá? Dá um okzinho para mim aí, ô Manu, nesse negocinho que aparece, porque a pessoa poderia sair se não aceitasse a gravação da reunião, né? Agora está aí, para todo mundo ver. Eu vou colocar para vocês em casa também uma tela um pouco diferente agora, para ver se vocês, de repente, vão ter uma visualização melhor da pregação. Os irmãos costumam dizer que em casa fica muito longe, né? Fica meio ruim para enxergar lá o pregador, suas expressões. Então, sinto muito, eu tenho que me ver bem de perto agora. Tá bom? A gente vai passar vídeo aqui para o pessoal daqui também, tá? Aí na hora eu peço para você ligar. Show de bola. Eu tive uma ideia. Você percebeu que eu telepatia, né? Muito bem, gente. Vamos então meditar na palavra de Deus? Eu vou projetar para vocês aqui o texto, e aí a gente vai acompanhando. Se vocês quiserem abrir sua Bíblia também, quando a gente der a referência, os irmãos poderão também acompanhar, tá bom? Deixa eu tirar essa barrinha que está atrapalhando. Pronto. Bianca, conto com você aí então, tá? Muito bem. O tema de nossa mensagem hoje é esse aí. Eu gostaria de falar junto com vocês. O rugido do Evangelho. Vamos juntos? O rugido do Evangelho. Eu gostaria muito que a gente tivesse nessa oportunidade a graça de podermos estar, de fato, crescendo por meio do que a gente vai estar vendo aqui, como um ponto final para aquelas reflexões que nós fizemos nos últimos domingos. Como a igreja poderá prevalecer nesse mundo tão perdido? Será que a gente, de fato, vai conseguir vencer? Há alguma chance para a gente? Essa semana mesmo nós tivemos alguns desafios muito difíceis em relação à vida da nossa igreja. Na minha família, eu tive grandes desafios que a liderança, os irmãos mais próximos me ajudaram bastante. E a gente percebe que aquilo que a gente fala do mundo refere-se também a nós, porque nós estamos no mundo. E a nossa casa é bombardeada pelo mundo, até porque o mundo que jaz no maligno refere-se especialmente àquilo que no meu e no seu coração se coaduna com a vontade dele. O terreno que Satanás usa para fazer o seu reino crescer é o nosso pecado. E se nós somos pecadores como crentes, Satanás tem um lugar para operar em nossas casas também. Por isso que na Bíblia nos é ordenado que sujeitemos-nos a Deus, e aí então o diabo vai fugir, porque se a gente não se sujeitar a Deus, o diabo impera. Ou a gente se sujeita a Deus, ou a gente se sujeita ao diabo. E se Deus não estiver sendo alvo de nossa sujeição, de nossa submissão, de nossa humilhação diante dele, inevitavelmente o diabo vai imperar mesmo. Mas aí, quando a gente olha a descrição que Paulo faz do mundo, eu li para vocês aqui no domingo retrasado, que foi Romanos capítulo 1, versos 18 a 32, quando ele fala que as pessoas, sabendo quem era Deus, não quiseram glorificar como Deus, antes fizeram ídolos para adorar, fizeram-se loucos quando pensavam que estavam sábios, e eles então foram corrompidos pelo próprio Deus pelo seu pecado, perdão, e Deus, então, pelo pecado deles de não aceitarem a Deus, eles têm aberta a comporta do pecado, e aí passa muito mais essa inclinação da carne que os leva cada vez mais a pecar. São pessoas que acabam sendo entregues às suas paixões carnais, são pessoas que são entregues a uma disposição mental reprovável. Paulo diz no final que são dignos de morte aqueles que fazem o que eles fazem, como também aqueles que aprovam o que eles fazem. E aí, quando Paulo diz para a gente que do céu se revela a ira de Deus contra esses pecadores, a pergunta é, talvez não como a igreja vencerá, mas talvez a pergunta seja como nós, pecadores, sairemos debaixo da ira de Deus. Porque, segundo Paulo, o mundo não está bem. Segundo Paulo, o mundo está julgado. Lembram-se disso? Lembram-se disso que a gente falou? Que Deus está julgando o mundo está como está, não porque Deus parou de reinar, mas porque Deus está reinando com justiça, com ira divina. E é por isso que a pecaminosidade cresceu tanto. Eu me lembro, por exemplo, que quando a Sara era muito pequena,
Eu já contei isso para alguns irmãos aqui, alguns não conhecem a historinha, mas eu me lembro que ela queria colocar a mão no forno quando estava assando um bolo lá. E o forno estava quente. E ela olhou para minha cara, tipo, vou botar a mão no forno. Tinha 2 anos. E aí eu falei assim, não bota não, filha, está quente. Ela olhou para minha cara, como diz, quem manda aqui sou eu. Eu vou colocar assim, filha de Adão e Eva, como eu e vocês, né? Aquela raiz do pecado lá dentro. E aí, então, quando ela faz que vai, eu digo, filha, não vai, tá quente. Mas eu sabia que, obviamente, não era aquele quente de derreter a mão. É aquele quente que dá um susto. Ela olhou para minha cara do tipo assim, eu vou colocar. Aí eu disse, agora eu quero que você vá. Agora você vai. Aí ela botou a mão, deu um grito que estava quente. Tá quente, né? Está acontecendo exatamente isso com o mundo hoje, irmãos. Deus está dizendo para o homem, não faça, ou faça o certo, ou de outra forma, como eu disse antes, não faça o errado. Nas grandes leis de Deus, naquelas mais aparentemente superficiais, em todo o desígnio de Deus, há sabedoria para o bem da humanidade. Mas a humanidade não quer ouvir. Aí o que Deus faz? Vocês não querem esse conhecimento, vocês não querem ouvir a voz de Deus, então eu deixo vocês irem. Eu abro as comportas. O que está acontecendo? A humanidade está queimando a mão. Ela está gritando de dor. O mundo não está feliz. O mundo está cada dia mais em guerra, irmãos. Dizem os historiadores que de tantos milhares de anos, próximo a 10 mil anos de registro histórico da humanidade, nós temos apenas cerca de 300 anos sem guerra. E teve um filósofo que disse que o tempo de paz é o tempo em que apenas os seres humanos estão recarregando as armas. Essa é a condição da humanidade, porque não está ouvindo a voz de Deus. Mas muito importante para quem está desanimado da fé pensar numa matemáticazinha muito simples. É a maioria ou é a minoria das pessoas do mundo que dão ouvidos à voz de Deus? É a maioria ou a minoria que dá ouvidos à voz de Deus? Minoria, vocês concordam? O mundo tem mais de 7 bilhões de habitantes, dos quais cerca de 1 bilhão se confessa cristão. Desses, a maioria nominal. Um pequeno contingente, de fato, tem uma experiência com Deus. E a culpa do mal do mundo é da gente, do cristianismo, da fé bíblica? Claro que não. É afastamento de Deus. A pergunta, então, é muito pertinente. Há alguma chance para sair de debaixo da ira divina? Eu quero projetar para vocês um texto que vem anterior àquele que nós lemos de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 18 a 32. Eu quero ver com vocês os versos 15 a 17. E eu vou projetar para vocês aqui, para a gente fazer a leitura uníssona, para nós que estamos aqui reunidos. E você que está em casa, se quiser fazer também a leitura, pode nos acompanhar. Será um prazer saber que os irmãos também estão lendo, para inclusive se concentrarem bem. Façamos a leitura, vamos lá? Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Espera aí, eu tenho que clicar aqui dentro, que eu esqueci, Manu. Vamos lá? Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Alguém se lembra de onde vem essa citação de Paulo? Um texto que nós estudamos aqui exaustivamente, mais de uma vez, inclusive. Abacuque. Quem falou aí? Abacuque, não dá para ver a boca se mexendo, vamos de máscara. Abacuque, capítulo 2, verso 4, só me falha a memória, né? Quando Deus fala do seu justo. E Paulo cita aqui esse texto também para falar dessa questão. Meus amados, é muito importante que a gente entenda o que está acontecendo nesse texto. Em primeiro lugar, eu queria que vocês pensassem no quanto o pecado ruge. Meu primeiro ponto a pensar sobre esse texto é sobre o rugido do pecado. Eu não sei quantos gostam de ficção, mas existe uma criação literária japonesa muito antiga, antiquíssima, que já foi transformada em desenho, em anime, em filmes, e ela agora está saindo novamente nos remakes muito bem feitos, que é a saga de Godzilla. Quantos já viram aí? Alguém gosta? Vocês que viram gostam, sim?
Bom demais, né? Quem não viu, eu acho que hoje, quando chegar em casa, vai querer ver. Há lá, naquela... nós somos cristãos. Há lá, há do verbo haver, lá. Tá? Não é lá o... Entenderam, né? É horrível essa. Mas há naquela saga, quem estava dormindo acorda, viu? Como é que funciona? Mas há naquela saga, há lá, um dragão extraterrestre, que é o Ghidorah. E ele é o inimigo mais poderoso do Godzilla. Ele é um extraterrestre e ele usa a sua voz para comandar os monstros. Perdão. Ele é um intruso que quer causar caos e destruição com sua frequência alfa. Ele emite um rugido que desperta monstros terrestres e esses monstros se sentem liderados e chamados para aquilo que o rugido comanda. E isso acontece lá na saga. Como é que isso termina? Por favor, veja você lá. Eu quero passar para vocês aqui o quanto que a representação disso ficou boa. E é um negócio legal, viu, para vir em família depois de hoje. Então, se você não tem olhares bíblicos e teológicos para aquilo que você assiste, fica uma dica. Dá para fazer, em tudo a gente tem que ter uma análise que nos faça aproximar de Deus, né? Preste bem atenção aí. Ele deu o rugido dele. Olha o que acontece. Sinistro, né? Não sei quantos já viram. Uma boa lembrança desse momento aí, né? Foi bem legal. Bom, mas para a gente não foi. No sentido que a gente está pensando aqui nessa noite, o rugido do pecado, desde Adão, quando ele ouviu a voz da serpente, levou que a inclinação de toda a humanidade seja aquela de Romanos 1, 18 a 32. Mesmo sabendo que há um Deus, a gente não aceita como Deus. E, com base na voz da serpente, que é adversária de Deus, inimiga de Deus, a gente então se torna inimigos de Deus pelo nosso próprio pecado e nos rebelamos, merecendo então a justa ira do Senhor. Somente se alguém vencer esse dragão terrível que é Satanás e o pecado, rugindo em nossos corações de forma muito mais poderosa, podemos ser salvos da escravidão do pecado. Isso é o que a gente viu que o mundo está vivendo e é o que a gente precisa observar com atenção. Há um rugido do pecado. Há uma frequência na qual João descreve o mundo como o mundo jaz no maligno. Mas aí há um outro rugido. Há o rugido do evangelho. Há o grito da graça. No universo dos monstros da literatura japonesa, Godzilla é um monstro alfa que vence Ghidorah e muda a inclinação dos monstros através do seu rugido. Ao invés de eles subirem da terra para fazerem o mal, eles voltam a adormecer. Claro, a gente vai muito além disso no Evangelho, mas a ilustração ajuda a entender isso melhor. Eu quero passar para vocês também o rugido do meu herói dos monstros aqui. Pastor, você é uma criança que vê teologia em coisa de criança. Vamos junto. Olha aí, gente. Vê se não faz a gente tremer. É para fazer tremer, moço. Seu Godzilla.
Acabei de perceber que eu estraguei o final do filme para quem não viu, viu? Esse é o final. Gente, é a hora em que ele domina todo mundo. O pessoal abaixo ali, tem até aquele morcegão gigante que tenta mostrar um pouco ainda de resistência, mas não aguenta. E me fez pensar muito nas vezes em que o velho homem tenta ressuscitar e bater de frente com Deus, mas o Senhor, com a sua graça, vem e acaba, destrói os nossos pecados, as nossas inclinações para o mal. Isso é maravilhoso quanto ao rugido do Evangelho. Uma frase atribuída a Charles Haddon Spurgeon diz exatamente o que motiva Paulo a querer tanto pregar o Evangelho a todos os que estão perdidos em seus pecados, debaixo da ira de Deus. A frase é a seguinte: o Evangelho é como um leão, você não precisa defendê-lo, simplesmente deixe-o sair de sua jaula. Amém? Mais uma vez, o Evangelho é como um leão, você não precisa defendê-lo, Deus não precisa de ajuda. Quando você olha para o mundo como ele está, e você começa a pensar, mamãe, nos seus filhotões lindões, a gente, Bianca, na nossa filhona, na nossa filhinha, na mais velha, a filhona zona, grandona, né? A Gina. Quando a gente começa a pensar na igreja como liderança, quando a gente começa a pensar no mundo e pensa, será que vai? Será que a coisa caminha? Será que a gente vai vencer? Sim, vai, porque Deus deu o Evangelho. Irmãos, quando o pecado entrou no mundo, o homem já estava fadado a esconder-se de Deus, a se destruir. Mas não foi por uma ação de Adão e Eva que eles vão até Deus e pedem ajuda. É Deus quem vai atrás deles e faz vés para cobrir suas vergonhas. E nunca foi diferente. Vai dar certo, porque é Deus quem desce do céu. Não é o homem que sobe ao... É Deus que desce do céu à terra, não é o homem que sobe da terra ao céu. É Deus quem vai até a gente, e a sua Bíblia e a minha dizem que os planos dele não podem ser frustrados. Ele viu o fruto do seu penoso trabalho e ficou satisfeito. Jesus Cristo. Haverá, está lá em Apocalipse, uma grande multidão formada de todo o povo, tribo, língua e nação. Isso vai acontecer. A questão é se você e eu estaremos lá. Por isso, quando o Spurgeon fala isso, ele acerta em cheio. O Evangelho é como um leão. Eu compararia hoje mais recentemente, é como Godzilla. Você não precisa defendê-lo. Simplesmente deixe-o sair de sua jaula. Ele vence o dragão, a serpente, a antiga serpente. Ele vence a voz do pecado. E ele nos leva de volta ao Pai. O poder do Evangelho é tão grande e transformador que houve quem não quisesse pregar justamente porque sabia que Deus poderia salvar pelo seu poder. Há na Bíblia quem não quisesse falar do Evangelho, justamente porque sabia que se o Evangelho é pregado para a salvação de perdidos. Alguém sabe de quem eu estou falando? Alguém imagina? Quem não quis pregar o Evangelho justamente porque poderia salvar pecadores? Jonas, capítulo 4, verso 2. Diz assim: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Por quê? Pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Não vou entrar no mérito de pensar em Deus mudar de ideia. Mas o ponto de Jonas é, eu sabia que o Senhor iria salvar o povo de Nínive quando queria me enviar para lá. É por isso que eu quis sair de lá, da rota que o Senhor me deu. Fui para Tarsis ao invés de Nínive. E eis-me aqui. Está vendo? Esse povo se converteu. O capítulo 3 é a conversão do povo. No capítulo 4 ele tem que discutir com o seu profeta, porque o profeta ficou chateado pela misericórdia de Deus. Agora pensa aí, pastor, Jonas era carne de pescoço, hein? Não era? Jonas, o grande servo de Deus. Grande Deus que usa um cara que não prestava. Agora, será que a gente é muito diferente dele? Sabe aquela pessoa que pisa no teu calo? Sabe aquela pessoa que você morre de medo que ela se aproxime dos seus filhos? Sabe aquele inimigo de trabalho? Sabe aquele governante de quem por causa de quem você se assusta? Sabe aquele partido, aquela militância, aquela bandeira que faz você pensar que o mundo vai ficar cada vez pior até Cristo voltar? E de fato vai.
Mas não vai ficar pior porque Deus perdeu o controle, mas vai ficar para que se cumpra o que Deus disse, pois Deus dirige a história. É dessas pessoas que Deus vai tirando aqueles que vão sendo salvos. Foi assim que ele pinçou você do reino das trevas. Nunca foi diferente. A primeira família da humanidade, um irmão matou o outro por causa de culto. E foi dali que um descendente vem e começa-se a buscar o Senhor, Enoque. A descendência de Sete. Nunca foi diferente. Deus continua soberano. A gente aqui tem muito problema em ver que Deus seja soberanamente misericordioso. Porque quanto mais o pecado avança e bate de frente com a fé cristã, com a realidade do evangelho, ele se torna, então, o evangelho a única opção para quem está debaixo da condenação de Deus. Por tudo que se é e o que se faz nessa condição de pecadores sem Jesus, é que Deus enviou o evangelho. A carta de Paulo aos Romanos, quando eu li para vocês aqui que o mundo está debaixo do julgamento de Deus, que parece que a gente precisa ficar implorando comunhão entre os irmãos, quando a gente precisa lidar com a ingratidão, essas coisas que dificultam tanto a tarefa, a caminhada da gente. Isso pode parecer que a coisa no final não vai dar certo. Mas, meus amados, quando Paulo descreve a condição dos homens, lá em Romanos capítulo 1, versos 18 a 32, não é para dizer, viu, humanidade, como vocês não prestam? Não é esse o tom daquela passagem. A carta inteira de Paulo, você pode conferir isso no capítulo 1, antes do verso 18, e no capítulo 15, em especial, quando você pega os propósitos de Paulo. O capítulo 16 é só uma grande despedida e algumas recomendações finais. Mas no capítulo 1, quando ele abre a carta, e no capítulo 15, quando ele fecha a sua temática, o 16 é cumprimento, saudação e recomendações finais, ele começa dizendo, eu preciso, irmãos de Roma, do apoio de vocês para pregar o evangelho. Vou aí visitá-los, vamos trocar dons espirituais. E depois, capítulo 15, eu quero ir para a Espanha, para um lugar onde ninguém pregou o evangelho ainda. Preciso do patrocínio e da companhia de vocês, depois de passar um tempo com vocês. E o que eu vou fazer nessa viagem? Eu vou pregar o evangelho para quem está condenado. Eu vou levar o avanço do reino dos céus para quem está debaixo da ira de Deus. É uma mensagem, irmãos, que traz esperança. Quanto mais o mundo experimenta as consequências do seu pecado, mais ele queima a mão e sente dor, não traz alegria verdadeira. E desse meio Deus desperta muitos pela pregação do evangelho, para aqueles preparados pela ação do Espírito, que gera a fé a ouvirem a pregação. A fé vem pelo ouvir a pregação de Cristo. Eles passam então a responder ao apelo da graça. É por isso que aquele texto dá o tom da leitura que a gente tem em Romanos. Nós temos aí, no universo de Godzilla e de Ghidorah, vários monstros, mas um só rugido os faz fazer o mal, que é o de Ghidorah, a serpente, lá de 3 cabeças, o dragão, e me faz lembrar muito de Satanás, mas também um só rugido, daquele que vence a serpente, o dragão, faz com que aqueles monstros voltem a adormecer e não façam mal para ninguém. É o rugido do Godzilla, que é amigo da humanidade naquela série. E eu queria que você pensasse nisso como uma fonte de esperança. Na sua Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado, mas também por um só homem, o segundo Adão, o perfeito Filho de Deus, entrou uma nova criação, uma nova natureza. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Isso é certo, irmãos. E aí, um dos grandes erros da nossa evangelização, na santificação de vida também, é a nossa suspeita de que o evangelho não seja suficiente. A gente vê os pecados à nossa volta, no casamento, nos filhos, nos pais, na sociedade à volta, e a gente pensa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que pensar em inúmeras formas e métodos para ajudar a Deus, mas todas falharão se o evangelho não for o centro. O evangelho é como um leão, é como o Godzilla,
apenas solte-o, ele dá conta. No filme ele não dá conta sozinho, veja lá, ele precisa de ajuda. Mas Godzilla é fraco, Jesus é forte. A ficção só consegue, no máximo, apontar. A realidade é Cristo. E engraçado, eu falo muito para as crianças lá em casa, toda vez que fazem um filme, tem um problema que demanda um salvador para ajudar quem não consegue se livrar sozinho. Por que isso é assim, né? Porque fomos criados por um Deus que nos deu Cristo para nos salvar do pecado, e a realidade nunca vai se afastar disso, nem na ficção. Tem uma irmã chamada Andréia Vargas, que foi dar uma entrevista para aquele canal Jesuscope, uma coisa assim, não sei, Jesuscope. Tá Jesus Cop escrito, tá? Mas é em inglês que está lá. Eu vou passar para vocês uma palavra que eu espero que dê esperança para quem está vivendo com o dilema do pecado na sua família, na sua casa, no seu parentesco, e você diz, como é que a gente vai vencer isso? Vamos conseguir um dia vencer? Continue crendo no Evangelho. Olha só o que vai ser dito aqui para a gente. Preste bem atenção. Eles estão conversando sobre homossexualidade. Olha só. Que é uma galera que não sofre com essa crise de identidade, mas tem amigos, né? Estão na faculdade, irmãos, né? Na própria igreja, faculdade, escola. E eles mandam mensagem nessa ansiedade, tipo, como eu posso ajudar? Ou até mesmo a pergunta, como eu posso evangelizar? Como é que você diria que deveria ser essa abordagem? Ou como ser esse ouvido? Eu acho o seguinte, pelo que eu entendo da Bíblia, a ideia não é, então agora eu vou acionar a técnica de evangelismo para gays. Entendeu? Então eu puxo lá um folder de arco-íris, entendeu? Colorido, cheio de glitter. E aí pronto, aqui tem as técnicas gays de evangelismo. Não existe. O que existe é o quê? Até onde eu sei, a humanidade é dividida em dois grandes grupos, mortos e vivos. Quem é o morto? Não é quem não é evangélico. Quem não teve encontro com a vida. O morto não é quem é gay. O morto é quem não teve encontro com a vida. E a vida é Cristo. Então quem não teve esse encontro com a vida, que é uma pessoa chamada Jesus Cristo, espiritualmente ainda está morta. Pelo que a Bíblia fala. Nem todo mundo acredita na Bíblia. Nós que acreditamos, vemos assim. E a gente entende que a pessoa tem o direito de não crer. De não crer e de crer também. O que a gente faz? A gente anuncia. Se a pessoa quiser, se o espírito dela for compatível, né, se estiver aberto para aquela mensagem, se abre, recebe a vida, tudo pela fé. Não é pela mudança de orientação, é pela fé. Aí essa pessoa recebe uma nova identidade. Não é porque mudou de orientação, é porque passou a crer. Porque o justo vai viver pela fé, não é pela mudança de orientação. Então, nós vamos ser salvos, fala lá em Romanos, se a gente confessar com a boca e crer com o coração, não é se mudar o comportamento. Agora, a mudança de comportamento acaba sendo uma consequência de quem crê, porque você acaba se tornando aquilo que você acredita. Exato. Isso é lindo demais. Para viver como filho. Exatamente. Aí tem coisas que são incompatíveis. Sim. Então, assim, se eu sou filha amada de Deus, eu vou para qualquer cama? Eu vou ver qualquer coisa, eu vou acreditar em qualquer coisa, eu vou deixar que me toquem de qualquer jeito, eu vou comer de qualquer jeito, eu vou votar de qualquer jeito, eu vou comprar de qualquer jeito, eu vou produzir lixo de qualquer jeito, eu não vou. Né? Porque eu sou filha amada de Deus, então as coisas vão mudar. Então aí o meu olhar a meu respeito muda, aí o meu olhar a respeito de tudo muda, porque o meu olhar a respeito de Deus mudou, porque eu vi o olhar dele de amor por mim. É lindo isso. Sim. Né? E é uma revolução movida à base de amor. Então, o que eu quero dizer com relação a essa questão de evangelizar é anunciar a boa notícia. Tá. Então, esquece que é gay. Esquece que é gay. Esquece que é hétero. Não é isso que a gente está procurando. A gente está procurando o quê? Esquece tudo isso e lembra da cruz. Que aquela mensagem é para o ser humano e ela tem que ser anunciada. E de um jeito que faça sentido para as pessoas. Então, a gente tem que lembrar que é uma boa notícia. A boa notícia é que você está morto, sabia disso? E que há esperança, que existe alguém que quer derramar a vida dele no lugar da sua morte. Isso é uma ótima notícia. Você vai poder ficar livre de você vai poder nascer de novo, zerar essa conta, passar a régua e ter uma nova história. Entende? E que existe um Deus que tem bons pensamentos a seu respeito. E não importa de onde você veio, o que você está vivendo. Vem do jeito que você está, que ele te acolhe, agora te prepara, que ele vai o quê?
dá conta. E ele agora vai te empapuçar de verdade. E tem um problema com a verdade, ela liberta. Então te prepara para ser livre. Uau. E é legal, porque é livre de todo tipo de armário. Não tem som. Tem vários. Tem muito armário sendo divulgado aí. Tem muito. Tem o armário da religião? Tem. Tem o armário da libertinagem também. Só que tem armários maiores que outros, então dá a sensação de que, cara, que paz. Paz? Que paz? Por que os números não mostram essa paz? Por que o olhar das pessoas não mostra essa paz? Que paz é essa? Então, assim, questione isso aí, respeito. Mas eu acho que as pessoas têm o direito de procurar realmente, para valer, aquilo que elas precisam. Entende? Entendi. Então, eu acho que a gente precisa anunciar essa boa notícia, que foi a boa notícia que alcançou a gente. Sim. Né? Então, eu tenho visto muita coisa linda acontecer, sabe, na vida da galera. Meus amados, aqui vocês viram comigo o quanto que faz diferença a gente olhar para o verdadeiro evangelho, o rugido do evangelho, quando ele destroça qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de amarra. Então não existe pensar que meu filho, porque ele é um hétero safado, sem vergonha, que vive pegando garota por aí, ele é menos pior do que meu filho que disse que é gay. Isso é papel de quem está no armário da religiosidade, como ela disse. Tem que se libertar disso. Não existe esse negócio de achar que porque eu tenho um pai alcoólatra, ele é pior do que o outro que é trabalhador, mas tem orgulho por ser um ótimo homem que não precisa de Jesus para nada. Apenas altares diferentes, com materiais diferentes, mas reina neles o ego. O moralismo e a dissolução, a devassidão só mudam a forma de adorar a si mesmo, mas é a autoadoração do mesmo jeito. Então, quando alguém começa a falar de si, e aí a gente acha que isso é menos pior do que alguém que declara o pecado que está vivendo, na verdade, a tua Bíblia e a minha dizem que sãos não precisam de médico, mas doentes. Né, doutora? Por isso que a igreja vai triunfar. A igreja é lugar de pecadores arrependidos, que se encontram com o evangelho. Eu quero passar para vocês aqui, para a gente terminar, uma resposta do amor de Deus à condição humana de Romanos capítulo 1, versos 18 a 32. Eu quero passar para vocês uma resposta do amor de Deus, o rugido do evangelho, para aqueles que estão precisando de se resolver com a dificuldade que é a gente viver com Romanos 1, versos 18 a 32. Pastor, eu sou desobediente aos meus pais. Pastor, eu tenho problemas com a maledicência. Eu preciso vencer a inveja. Olha, eu tenho um problema seríssimo com a minha natureza carnal, no sentido de lascívia, de luxúria. Eu tenho problemas com o dinheiro. Eu sou uma pessoa avarenta. É isso aí. O evangelho é para mim e para você. Ele veio para a gente. Romanos 1, 18 a 32 não é a carta toda de Paulo. É o recheio que mostra o porquê da necessidade de se pregar logo o evangelho. Eu escrevi uma paráfrase desse texto. O que seria o que Paulo se interessava em fazer lá na Espanha, o que ele fez naquele mundo asiático, no mundo europeu em parte, lá no mundo palestino, quando ele fez as suas viagens missionárias, quando a igreja pregou o evangelho, quando Jesus disse, ide, preguem esse evangelho, essa boa notícia a toda criatura. O que se queria? Como seria Deus falando para o pecador arrependido? Seria mais ou menos assim. O amor de Deus se revela do céu a todos os que creem naquele que, sendo Deus, se fez como nós para obedecer, morrer e vencer em nosso lugar. Esse é um texto que está escrito, parafraseando Romanos 8, 1, versos 18 a 32. Se você colocar lado a lado, você vai ver que as frases estão correspondentes. Então, se por um lado o nosso pecado faz revelar a ira de Deus, a misericórdia de Deus em Cristo faz revelar o seu amor para aqueles que creem. Porque o amor de Deus, expressão máxima de seu poder e divindade, claramente se pode conhecer por meio do Filho, o servo sofredor. É em Cristo que
quem estava louco e perdido agora se torna sábio, não mais sendo escravo da própria imagem decaída, mas da bela imagem do Deus encarnado, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a novas inclinações, não desejando mais viver de sua própria natureza humana, mas da divina semente, o Espírito Santo que neles habita. Agora, quem crê em Cristo deseja usar seu corpo para abençoar a vida dos outros, entregando-se como sacrifício santo e agradável a Deus em todas as suas relações. E por haverem morrido para si mesmos, Deus entregou os que creem a uma nova disposição que busca em tudo fazer o bem e cuidar da glorificação do seu Salvador. Eles buscam se encher de justiça da fé, de benignidade, generosidade e bondade. Estão cheios de altruísmo, pacificação, honestidade e lisura. São pessoas que bendizem os outros, amigas de Deus, gentis, humildes, que tentam em tudo fazer o bem, obedientes aos pais, sensatas, leais, com afeição natural e misericordiosas. Elas sabem que somente pela graça de Deus em Cristo praticam tais coisas, e por isso elas não somente as fazem, mas também andam com aquelas que buscam a mesma vida. Esse é o efeito do Evangelho. Ele vem, destrói o pecado e nos faz viver uma vida totalmente inversa àquela que a gente vivia quando estávamos debaixo da ira de Deus. Meus amados irmãos, que coisa fantástica a gente poder olhar um texto como esse de Romanos e perceber que nós já não estamos mais debaixo da condenação de Deus, como o próprio Paulo coloca em Romanos 8, nenhuma condenação há, pois, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, toda aquela ira, toda aquela manifestação de justiça já foi derramada sobre Cristo em nosso lugar, quando ele esteve ali tomando sobre si o cálice da ira de Deus. Isso significa, então, que a gente está livre para uma nova vida. E é assim que a verdade vai triunfar. É assim que o Evangelho vai continuar avançando. Então não há por que ter medo do pecado. Jesus disse para os discípulos, não temam aqueles que podem tirar a vida do corpo de vocês. Temam aquele que pode tirar a vida de vocês e lançar a alma no inferno. Mas ele é nosso Pai. Ele decidiu nos levar para sua casa no céu, por meio de Cristo. E então, uma pergunta. Como você responde ao rugido do Evangelho? Como você responde ao fato de que se você crer em Jesus, aquele evangelho do qual Paulo não se envergonhava, mas era o poder de Deus para a salvação de todos esses, que como nós estivemos, eles hoje estão condenados. Como você responde? E isso definirá se você está debaixo do amor ou da ira divina. Que o Senhor então vença a sua resistência e confirme sua entrega hoje. Ele mesmo confirme a decisão do seu coração diante dele. Quero orar com vocês nesse momento. Quero pedir que a graça do Senhor venha sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, no sentido de que esse rugido do Evangelho, desse Deus que se fez homem encarnado, tomou nosso lugar como crucificado, ressurgiu, e haverá um dia que foi separado por Deus, que ele virá para julgar vivos e mortos, mas não para colocar a gente num tribunal, senão para já nos dar o veredito final, pois a sua obra já nos deu a absolvição, porque ele foi condenado em nosso lugar. E a palavra dele para aqueles que creem será: venham benditos de meu Pai, vocês possuem por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Essa será a palavra. Feche seus olhos. Pense agora na resposta que você dá ao rugido do Evangelho, a voz da cruz. É lá que você vai encontrar força para lutar pelo seu casamento. É lá que você vai encontrar poder para lutar pelos seus filhos. É lá que você vai conseguir vencer as investidas do coral que a gente viu outro dia. Que você vai vencer as investidas desse mundo tão difícil, do engano, do legalismo, daqueles que aparentemente crentes por conta do seu moralismo não temem ao Senhor, antes alimentam o seu orgulho religioso. Só será possível vencer todas as investidas pela mesma ferramenta. Um dia Adão estava nu e com vergonha de Deus. Tentou se cobrir, mas não era suficiente. E bastou que Deus agisse. E as suas vergonhas foram encobertas pelas peles de um animal que deu a vida como inocente
para cobrir aqueles pecadores ali, já prenunciando o que Jesus faria por nós. É a sua santidade que nos cobre. E é porque Deus age que pode haver crentes salvos em Cristo Jesus. Continue orando, continue pregando o Evangelho. E se você ainda não entregou seu coração a Cristo, vou dizer para você uma coisa, não importa a condição da sua vida, pois você pode mudar todas as circunstâncias e você continuará vazio. Só há um rugido que preenche a sua alma. É a voz do leão que se fez cordeiro. O leão da tribo de Judá. Aquele que se humilhou como cordeiro levado ao matadouro e não abriu a sua boca. E é ele que voltará como leão, juiz, justo juiz. Mas a tua Bíblia diz que ele te convida a reinar com ele quando ele voltar. Não há por que ter medo. Há uma entrega a ser feita. Olhe para a cruz. Senhor, tem misericórdia de nós. Segura nossas mãos. Como a gente aqui, com essa ilustração, viu que o rugido daquele grande lagarto acalmou os monstros. Senhor, somente pelo rugido do Evangelho, pela obra da cruz, pelo grito do Salvador, nós podemos ser curados, sarados de nossos pecados, perdoados, e não mais carregarmos culpa, senão uma militância que onde as trevas são densas, a luz vem e as desfazem, ó Deus, porque a luz do Senhor vence todas as trevas. Então, Senhor, lembra-nos do Evangelho, lembra-nos dessa voz, para que não deixemos que a serpente nos engane de novo. Que teu Santo Espírito hoje tenha renovado a fé de muitos que estavam enfraquecidos e que ele venha operar a salvação de muitos que estavam perdidos, Pai. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Amém. Meus amados, se porventura vocês quiserem, e por favor não deixem de fazê-lo, se quiserem, procure um irmão para você dedicar ao Senhor a sua decisão do coração, uma busca de parceria na fé. Se você quiser, inclusive, conversar para caminhar com a gente como igreja, será um prazer a gente conversar juntos, se ajudar. Vocês que estão em casa, vocês que vão estar assistindo essa pregação em outro momento, vocês não precisam caminhar sozinhos. Estamos juntos para o que der e vier. Tá bom? Que Deus abençoe a semana de cada um de vocês. Vamos orar pelo Vladimir, né, que vai estar amanhã operando a sua vesícula. Segundo a esposa, vai ficar mais esbelto, porque ela vai ver se aproveita e faz uma lipoaspiração. Brincadeira. Mas vai que cola, né? Que bom saber que Deus tem cuidado do nosso querido irmão, que dê tudo certo lá. Não deixem de orar. Que hora vai ser a sua internação, meu irmão? Da manhã? 6h15 da manhã. Ok, então esteja orando aí, tá bom, irmãos? Pelo irmão Vladimir, para que Deus possa abençoá-lo lá nessa cirurgia. Que ele possa ser estabelecido a sua família melhor do que está agora ainda. Tá bom? Uma ótima semana para vocês. Querendo o Senhor, até o nosso próximo encontro. Vão com Deus. Vocês em casa, muito obrigado também pela sua participação. Uma boa semana para todos. Deus abençoe. Maravilhoso, que Deus abençoe. Boa noite. Boa semana para todos. Boa semana. Deus abençoe todos, a semana de todos.